Olha essa notícia aqui, cara. Olha essa notícia. Astrônomos registram explosão recorde na estrela mais próxima do Sol. Calma. Aí a gente já tem que começar a discutir algumas coisas só por ler esse título. Como assim a estrela mais próxima do Sol? Eu sei, eu já estive no primeiro ano do ensino médio, já estive lá, e as minhas concepções sobre a nossa realidade, sobre o nosso universo, elas eram completamente equivocadas. Eu já cheguei a imaginar, por exemplo, quando um professor me disse que a Terra era redonda, eu, na minha ingenuidade de criança, e por confiar nos meus sentidos, olhar para o mundo à minha volta e ver, por exemplo, o céu de noite. Cara, o céu parece uma abóboda realmente em cima da gente, né? Parece, é a nossa impressão, é o que os nossos sentidos estão nos dizendo. Quando o meu professor disse para mim assim, bah, a Terra é redonda, o que eu, criança, lá no ensino fundamental ainda, imaginei? Eu imaginei que a gente vivia dentro da Terra, não na superfície da bola, mas dentro da bola. Imagina uma bola de futebol. O que a gente sabe? Que a gente vive na superfície dessa bola de futebol. Eu imaginei na minha cabecinha que a gente vivia dentro da bola. E o céu era a camada, né, de fora da terra, entre aspas. Então, essa era a concepção que eu tinha. Então, eu sei que alguns de vocês podem ainda ter uma concepção errada, até porque muitos de vocês nunca ouviram falar sobre isso, ninguém falou para vocês e tal. Enfim. Mas vamos lá. Vamos engatinhando aos poucos, e a gente chega lá, que nem na física, na nossa matemática aqui, que a gente vai aos poucos engatinhando, até o final do ano a gente está fazendo exercícios bem complexos. Quando o cara fala assim, a estrela mais próxima do Sol, vocês sabem, né, que todas aquelas estrelinhas pequenininhas que a gente vê no céu de noite não são pequenininhas. A maioria delas, e eu vou dizer para vocês que é a grande maioria delas, é muito maior que o nosso Sol. E outra, talvez também alguns de vocês, alguns, tá? Não saibam. O que é o Sol? É uma daquelas estrelinhas pequenininhas que estão no céu, só que ela está mais próxima aqui da Terra. Por ela estar muito pertinho de nós, ela fica muito brilhante e ofusca as outras estrelas. Então, de dia, também tem estrela, só que tu não enxerga por causa da luz muito forte do Sol, que é uma estrela que está muito próxima da gente. Sacou? Então, todas aquelas estrelinhas pequenininhas que tu vê no céu lá de noite são muito maiores, a maioria delas são maiores que o nosso próprio Sol. Que, inclusive, o Sol é muito maior que a Terra. Se tu fosse colocar em escala, para tu imaginar direitinho, pensa assim, já pegou uma bola de basquete? Imagina, se o Sol é uma bola de basquete, a Terra é um grãozinho de coentro, desse tamanho assim, ó, bem pequenininho, bem pequenininho. O Sol uma bola de basquete, a Terra um grãozinho de coentro, para tu ter uma ideia do quão grande é o Sol e do quão grandes são as outras estrelinhas que tu vê no céu à noite. Se a maioria delas é maior que o Sol, já imaginou, né? Enfim. Então, quando a gente fala, por exemplo, em estrela cadente, não é uma estrela caindo na Terra, tá? É simplesmente uma pedrinha do espaço, um meteorito que entrou na atmosfera da Terra e, por causa do atrito, aqueceu muito e emitiu luz. Mas não tem nada de estrela, o nome é muito ruim. Mas vamos lá. Então, vocês já pegaram a ideia do que são as estrelas, né? Vamos ler a notícia de novo agora. Astrônomos registram explosão recorde na estrela mais próxima do Sol. Vamos ler aqui embaixo, ó. O corpo celeste, alguém falou nos comentários, Próxima Centauri. Isso aí, Próxima Centauri, a estrela mais próxima aqui do nosso sistema solar, depois do Sol. Corpo celeste que intriga cientistas por ter um planeta potencialmente habitável. Sim, tem um planeta e possivelmente habitável, ou seja, ele está numa região lá que favorece a vida, não quer dizer que tenha vida, mas que favorece a vida, que talvez possa ter água em estado líquido, temperatura amena. Ele ficou 14 mil vezes mais brilhante durante alguns segundos, essa estrela. Cara, pensa no Sol. Imagina ele ficar 2 vezes mais brilhante. Bah, já é bastante, né? Agora imagina ele ficar 10 vezes mais brilhante. Agora imagina 1000 vezes mais brilhante. Não, ainda não é isso. Agora imagina 10 mil
vezes mais brilhante. Não. Foi simplesmente 14 mil vezes mais brilhante durante alguns segundos. Por que é interessante a gente estudar outras estrelas e ver esse tipo de coisa? Porque, cara, tu imagina se isso acontece com o nosso Sol? Vai acontecer? Não sei. Pode acontecer? Pode. E se acontecer? Tamo ferrado. Mas vamos continuar lendo a notícia e a gente já discute mais sobre isso. Vamos lá. E aí tem uma imagenzinha, né? Mas essa imagem aqui, ó, para vocês já começarem a se ligar, tá? Toda vez que se fala em objetos fora do sistema solar, ainda mais planetas, que é o que mostra essa imagem aqui, ó, todas essas imagens que vocês veem na internet, elas não são fotografias, tá? Elas são figuras, são concepções artísticas, porque nós não temos telescópio e nem tecnologia suficiente para registrar um planeta diretamente fora do nosso sistema solar. Tá muito longe, velho. Mas tá muito longe. Então, até a gente consegue detectar agora, com a tecnologia atual, alguns poucos diretamente. Mas não é uma imagem como vocês estão pensando. É um ponto borrado numa folha gigantesca, num papel preto, um pixel borrado. Então não é isso aqui, tá? Então toda a imagem que vocês forem ver de planetas fora do sistema solar, são figuras, são concepções artísticas e não fotos. E provavelmente está dizendo isso aqui, ó. Não, olha só, a notícia aqui diz que essa foto, que isso é uma foto, isso não é uma foto, tá? Isso é uma concepção artística, isso é diferente de foto. Concepção artística. Tá errado aqui a CNN. Já corrigimos a CNN na aula de hoje, hein? Tá louco. Eita, nós. Vamos lá. Equipes de astrônomos registraram uma erupção gigante em Próxima Centauri, alguns falaram ali, a estrela mais próxima do Sol. De acordo com um novo estudo, a explosão foi 100 vezes maior do que qualquer outra já observada nessa estrela, tá? Já observada naquela estrela, porque a gente já observou explosões muito maiores. Uma supernova, por exemplo, quando uma estrela morre, é uma explosão muito maior do que essa. O fenômeno ocorreu em 1º de maio de 2019 e durou apenas 7 segundos. Mas só foi divulgado agora no The Astrophysical Journal Letters. Por quê? Porque os cientistas estão numa conspiração global para enganar vocês? Não. Os terraplanistas acreditam nisso. Não. É porque para se divulgar essas coisas, como eu falei, a gente não tem imagens diretas, a gente detecta esses fenômenos indiretamente. Então, os cientistas precisam fazer trabalhos de revisão, passar para outros cientistas para ver os mesmos dados, e isso leva tempo, até publicar um artigo, que também leva tempo para escrever, numa revista científica. Isso leva algum tempo, por isso que só foi publicado agora. Não é que os cientistas estão numa conspiração global para enganar todo mundo, tá? Não, calma aí. Vamos lá. Para capturar o momento, os cientistas usaram 5 telescópios, tanto terrestres quanto espaciais. A Próxima Centauri está a 4 anos-luz, ou 40 trilhões de quilômetros de distância do Sol. Isso é uma informação que a gente vai usar mais para o final da aula de hoje, ó. Ela está a 40 trilhões de quilômetros de distância do Sol, essa estrela. Grava aí, que daqui a pouco a gente vai usar essa informação. Essa estrela é uma pequena estrela anã vermelha, porque tem diferentes tipos de estrela. Esmaecida, com apenas 1/8 da massa da estrela central do nosso sistema solar. Ela tem 1/8 da massa do Sol, blá, 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 blá. E pelo menos 2 planetas giram em torno dela, sendo que um deles pode ser semelhante à Terra. A erupção começou perto da superfície da estrela e foi classificada como uma das mais violentas vistas em qualquer parte da nossa Via Láctea. Caramba, hein? Caramba. Então tá, deixa eu voltar para a tela aqui, só para a gente fazer alguns comentários e continuar a nossa aula. Vocês vão ver que essa notícia vai ter, né, vai se ligar, vai se encaixar perfeitamente com o decorrer da nossa aula de hoje. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Cara, a estrela emitiu muita radiação ali em pouco tempo. Se, e eu digo aqui, se tivesse vida num desses 2 planetas que orbitam essa estrela, infelizmente, esses caras, muito provavelmente, eles iam ter se ferrado nesse momento.
Porque, né, essas erupções emitem tanta radiação que pode, por exemplo, acabar com a atmosfera daquele planeta. E esse é um dos motivos de se estar estudando essa estrela e esses planetas, para ver qual o impacto dessas erupções solares, solar não, porque não é o Sol, mas dessas erupções nessas estrelas, nas atmosferas dos planetas. Porque nada impede que uma coisa dessas aconteça com o nosso Sol. Aliás, isso acontece. São as famosas erupções solares ou vento solar, né? Isso acontece assim, ó, e é muito seguido. Só que não com essa magnitude, não tão forte assim, mas forte o suficiente para causar problemas aqui para nós, sim. Em 1800 e pouco, eu não lembro bem a data agora, me fugiu da memória. Em 1800 e pouco, ocorreu uma grande erupção solar voltada na Terra, porque elas ocorrem para todos os lados, né? O perigo é quando elas ocorrem, quando tem uma pequena erupçãozinha solar lá, voltada na direção da Terra. É chamado de vento solar. Em 1800 e pouco ocorreu uma voltada na direção da Terra. E, não, perdão, não foi em 1800 e pouco, não, foi no século passado, foi em 1900 e pouco. Foi em 1900 e pouco. Porque já se tinha energia elétrica bem difundida, já se tinha energia elétrica. Então foi em 1900 e pouco, século passado, cara. E ocorreu uma dessas. E essa erupção solar, essas partículas carregadas do Sol, elas podem causar muitos prejuízos aqui na Terra. Tanto que nessa erupção solar de 1900 e pouco, ela queimou grandes transformadores, porque isso induz correntes elétricas nesses transformadores e estoura. E queimou vários. Tem até foto na internet desses transformadores queimados nessa grande erupção solar de 1900 e pouco. Então, assim, claro que os cientistas monitoram a todo momento o Sol, para se caso uma erupção dessas ocorrer agora, se desligue o sistema elétrico ao redor em algumas cidades e tal, alguns que são mais suscetíveis, e principalmente alguns satélites, porque os satélites, esses sim, vão ser muito afetados por erupções solares. Então, assim, ó, nada impede de a qualquer momento acontecer um negócio desses. Todo mundo pensa aí, né, no fim do mundo. E quando pensa em fim do mundo, pensa em pandemia ou pensa em zumbis. Cara, é muito mais provável que o fim do mundo aconteça por causa de uma erupção solar, porque elas ocorrem a toda hora. Todo ano tu vai ver notícias de erupções solares. Se acontecer uma forte o suficiente voltar aqui para a Terra, imagina comigo o seguinte: aconteceu uma erupção solar, não deu tempo de desligar os sistemas e a erupção solar fritou todos os satélites em volta da Terra. E do dia, assim, do nada, do dia para a noite a gente fica sem televisão, sem internet, sem comunicação. Tu já pensou, cara? Isso para algumas pessoas é o fim do mundo, porque não vai ter Big Brother Brasil. Mas enfim, vamos lá. O que mais que eu queria falar para vocês? Mas calma, fiquem tranquilos, porque nós somos espertos. Quer dizer, nem todo mundo de nós, mas alguns de nós, algumas pessoas por aí são muito, muito, muito espertas. E nós sim temos sistemas de segurança para essas situações. Nós temos como prever essas erupções solares com algumas poucas horas de antecedência antes que elas cheguem aqui à Terra e alguns sistemas de segurança para, né, garantir que nada aconteça. E alguns sistemas de segurança para os sistemas de segurança. Então, não se preocupa, tá? Mas vamos lá. E pensa comigo, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, cara. Vamos pensar um pouquinho mais. Essa estrela está a 40 trilhões de quilômetros da Terra. E a gente observou um fenômeno que aconteceu lá. Só que, cara, 40 trilhões de quilômetros não é assim. É muito, 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 muito longe. Para a luz viajar de lá até aqui, demora. Não, peraí, senhor. A luz não é instantânea? Não, meu caro Padawan. Pensa comigo assim, ó, cara, isso é demais. Isso para mim é uma das coisas mais incríveis da física, tá? E hoje nós já sabemos que a luz, ela possui uma velocidade finita e sabemos, inclusive, qual é essa velocidade. Até vou anotar aqui para vocês, vou deixar anotadinho. Vou botar aqui, ó. Vou anotar. Nós já sabemos hoje que a velocidade da luz, que se dá o nomezinho de C para essa velocidade, porque ela é uma constante, a velocidade da luz ela não muda no vácuo do universo, ela viaja sempre com a mesma velocidade, ela é aproximadamente
Estão vendo ali que eu não botei o símbolo de igual, eu botei um símbolo que significa aproximadamente, é um tracinho e um tio em cima. Ela é... Olha só, alguém botou... Eu vou até apagar. Muito obrigado para o Guilherme Lopes. Vou colocar ele na tela aqui, ó. Ele colocou o valor exato da velocidade da luz. Vou colocar um igual. Vou mudar o meu aproximadamente e vou colocar um igual. Igual a 299.792.458 metros por segundo. Isso aí, cara. Show de bola. Agora eu vou colocar o... Não, depois eu coloco aproximadamente. 299.792.458 metros por segundo. Quer dizer que a luz viaja quase 300 milhões de metros a cada segundo. Ou seja, a gente também poderia escrever isso em quilômetro por segundo. Fica mais fácil, talvez, visualizar que a luz viaja 300 mil quilômetros em apenas um segundo. É rápido pra caramba. E fica aqui uma outra informação interessante para vocês. Essa velocidade, ela é a velocidade limite do nosso universo. Nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Impossível. É um limite do universo mesmo. Não tem como. Pelo menos dentro do nosso universo, somente a luz, inclusive, chega nessa velocidade. Nenhum outro objeto que possui massa, como a gente, por exemplo, sequer pode atingir essa velocidade. A gente pode chegar muito próximo, mas atingir essa velocidade não. E ultrapassar, então, aí nem se fala. É uma lei física, é uma lei do universo. É um limite de velocidade cósmico. Sacou? E assim como essa, tem várias outras constantes na natureza, algumas outras leis, alguns outros limites que a gente não pode ultrapassar. Vocês sabiam, por exemplo, que tem um limite de temperatura e ele não é tão distante assim? Por exemplo, o teu refrigerador da tua casa funciona mais ou menos menos 10 graus Celsius. Qual é o limite? Tem um limite? Tu pode esfriar o quanto tu quiser? Não, não pode. Tu só pode esfriar até aproximadamente menos 273 graus Celsius. Ah, professor, não existe 275 graus Celsius negativo? Não, não existe. Este também é um limite do nosso universo. Que bacana, né? Vai dizer, cara, meu Deus, a física, velho, a física é muito top. E nas próximas aulas eu posso, se sobrar um tempinho, falar para vocês por quê e como os cientistas sabem que 273 graus negativos é o limite de temperatura. Como é que eles sabem, cara, se não dá para atingir? Eu falo para vocês. A velocidade da luz é mais fácil, né? Mais fácil, entre aspas, porque dá para medir diretamente qual é a velocidade da luz. Porque tem um objeto nessa velocidade. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Pensa comigo agora. Sério, tu tá aí me assistindo. Pensa comigo o seguinte, velho. Vamos voltar naquela notícia lá. Uma estrela a 40 trilhões de quilômetros. 40 trilhões de quilômetros. Se movendo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ela vai demorar para chegar aqui. Vai demorar quanto? A gente vai fazer a conta daqui a pouco, mas já adianto para vocês, ela vai demorar aproximadamente 4 anos a luz para chegar de lá até aqui. 4 anos para a luz chegar de lá até aqui. Mas espera aí, o Alhazen disse que a gente enxerga porque a luz chegou nos nossos olhos, né? Abu Ali Alhazen. Ele falou que a gente só enxerga as coisas porque a luz chegou nos nossos olhos. Então imagina comigo o seguinte, velho. Imagina que lá naquele planeta tem vida, tá? E a gente aqui na Terra conseguiu construir um telescópio super potente. Super potente? Não existe, não existe. Mas imagina, tá? Viaja comigo na maionese. Imagina que a gente construiu um telescópio super potente para conseguir observar aquele planeta e a gente consegue observar as cidades, as pessoas, né? Enfim, a vida que tem lá, a vida. Quando a gente pegar esse telescópio e olhar para lá, a gente não vai ver o que está acontecendo agora no presente. A gente vai ver o que estava acontecendo naquele planeta há 4 anos atrás, porque a luz demora 4 anos para chegar de lá até aqui. Mas pensa ao contrário.
que fica mais interessante. Imagina que lá naquele planeta tem a vida, tem um ser inteligente que construiu um telescópio muito bom e consegue olhar para a tua casa. Ele tá lá no telescópio olhando para a tua casa, velho. O que ele vai ver se ele tá agora, nesse exato momento que a gente está tendo essa aula? O alienígena tá olhando para a tua casa. O que ele vai ver? Ele vai ver tu assistindo uma aula de física? Não. Ele vai ver o que tu estava fazendo há exatos 4 anos atrás. Ele vai estar olhando tu há 4 anos atrás. Porque a luz que ele está vendo demorou 4 anos para sair daqui da Terra e chegar até ele. Vai dizer que isso não é louco. Mas agora extrapola ainda mais comigo. Imagina um planeta que está a, sei lá, 64 milhões de distância de anos-luz da Terra. Ou seja, 64 milhões de anos-luz significa que a luz demora 64 milhões de anos para viajar de lá até aqui. E lá tem uma raça alienígena que construiu, aí sim, um telescópio top. Esse tem que ser top. E aí ele está olhando para a Terra. O que o cara vai ver? Velho, se ele tiver agora, neste exato momento, enquanto a gente está tendo esta aula, se ele tiver lá naquele planeta olhando para a Terra com esse telescópio, ele vai ver um meteoro cair na Terra e extinguir os dinossauros. Ele vai estar vendo o dinossauro caminhando aqui. Se ele estiver agora lá olhando para cá. Que louco, né? Porque a luz da Terra que está chegando para ele lá agora é a luz que saiu daqui há 64 milhões de anos atrás, época em que ainda existiam os dinossauros. Velho, isso é muito louco.